Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos mais uma vez nesse momento aqui reunidos, neste instante que nós chamamos de momento de reflexão, com o objetivo de buscarmos refletir um pouco a respeito de aspectos que nos ajudem aos alinhamentos morais em relação à nossa vida. Nossa existência é composta de uma parte física, uma vivência física, que é a vivência do corpo, e uma moral, que é o comportamento do espírito no corpo e o comportamento dele na sociedade com os seus irmãos e a vida de relação. Por isso nós precisamos compreender bem como funciona essa relação moral em relação à relação que temos emocionalmente com a vida que nós possuímos. Então nós vamos usando como base para as reflexões deste momento, como em todos os outros que fazemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um roteiro para as nossas reflexões. Então hoje nós iremos utilizar o capítulo 11, item 11 também, intitulado O Egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia do mundo. Então, nesse primeiro parágrafo, nós temos então aqui a indicação de Allan Kardec, a indicação do Espírito Emmanuel, colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, na sua organização, onde ele fala que o egoísmo é uma chaga na humanidade, ou seja, uma ferida. E a gente sabe que toda ferida causa incômodo, toda ferida ela causa problemas, ela infecciona, ela traz uma série de dificuldades, inclusive dor. E o egoísmo retarda o progresso moral da humanidade. E ele precisa desaparecer da Terra se a Terra quiser subir na hierarquia dos mundos. Por enquanto estamos na condição de mundo de provas e de expiações. Para que nós alcancemos um patamar mais elevado em humanidade, e o próximo passo agora é justamente o mundo de regeneração, é necessário que nós comecemos a pensar no sentido de banir alguns sentimentos ou diminuir o seu império sobre nós, para que, com o decorrer do tempo, não apenas de uma, mas de mais vidas, nós consigamos ir desaparecendo com essa imperfeição da nossa natureza. E o egoísmo ele é responsável pela maioria dos males que vivem a humanidade. Faz-se muita coisa por egoísmo. O homem deixa de vivenciar uma vida saudável, moralmente falando, por conta deste sentimento, deste defeito, dessa imperfeição, que é o egoísmo, que ele nos desorna, ele nos faz transformarmos em criaturas muitas vezes mesquinhas, que precisam mudar as suas atitudes a fim de ser melhores. Então, para que o mundo mude a sua condição de terra de provas e de expiações, é muito importante que nós, então, lembremos que nós temos que tirar o egoísmo das considerações e da importância que ele tem sobre as nossas vidas. No livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles, ela diz assim: examina as nascentes da alma e extirpa o egoísmo no seu nascedouro, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra do amor que tens pela frente, mantendo-te altruísta e solidário em tudo. Altruísta e solidário em tudo. Mas para isso é importante que a gente examine as nascentes do coração. É aquilo que Santo Agostinho nos ensina no Livro dos Espíritos, para que a gente se faça perguntas a respeito do que nós estamos fazendo da nossa vida, das nossas atitudes, onde ele diz assim, que ao final do dia a gente deve se perguntar: será que hoje eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu prejudiquei alguém? Eu tenho alguma coisa contra alguém? Alguém tem alguma coisa contra mim? E ele diz, não temais multiplicar essas perguntas, e perguntarmos, será que hoje eu fui egoísta? Alguma atitude minha colocou em segundo plano os interesses do meu semelhante e só visei o meu interesse, o meu bem-estar?
Será que eu não fui egoísta quando agi dessa ou daquela maneira? Como nós sempre comentamos, isso não é para que a gente se entenda como uma criatura vil, ruim, que não presta, né? Mas é para a gente poder identificar aquilo que precisa ser mudado. E o egoísmo é um desses sentimentos que precisam de urgente atenção. Por quê? Porque ele faz com que a gente convirja para nós, né? Que a gente foque em nós toda a atenção da vida. Tudo que é importante tem que acontecer comigo. Os outros, problema deles. Fazemos muitas coisas que prejudicam as pessoas por egoísmo. E isso é muito preocupante, porque esse sentimento ele não traz benefícios, ele tem efeitos colaterais. Né? Então ela diz aqui, extirpa o egoísmo no seu nascedouro. Então quando a gente perceber que aquela atitude que a gente vai tomar é uma atitude egoísta, ou seja, ela vai me beneficiar, mas ela vai prejudicar os outros, se aquela vontade que eu tenho vai me beneficiar, no meu entendimento, porque ela pode estar me prejudicando, mas eu entendo que ela é boa para mim, porque eu quero fazer. Por exemplo, eu quero me dar bem num negócio. E eu sei que para eu me dar bem, o outro vai ter que ser prejudicado. Então o que eu vou fazer? Se eu for agir com egoísmo, então eu não me importa o outro. O que me importa o que ele vai sentir, o que me importa o que vai acontecer com a vida dele. Se ele vai ser arruinado, se ele vai sofrer com isso, não me importa. Importa-me é que eu vou me dar bem. Então, se isso for o meu móvel, se esse for o meu desejo, então eu tenho que imediatamente pensar, não devo fazer assim. Essa é a minha vontade. Não posso negar que eu sou egoísta. Não posso negar que essa é a minha vontade. Mas também não posso negar que eu já sei que eu não devo ser assim. Então eu vou extirpar nesse momento esse desejo, essa vontade das minhas considerações. Não vou considerar isso como uma coisa que eu devo fazer. E então, mesmo contrariando a nossa vontade, a gente não faz. E se a gente ampliar isso para tudo e para todas as outras situações, nós vamos compreender a extensão do egoísmo. Tudo aquilo que, mesmo sendo ruim para mim, no sentido moral, mas que no momento me dá prazer, me dá um certo gozo, me dá um certo fruir de determinadas sensações, mas que o resultado é prejudicial para outra pessoa, então isso se chama egoísmo. Eu estou só pensando em mim. Usando uma linguagem bem simplória, né? É aquela pessoa que vai lá na geladeira e tem lá um doce que ficou uma parte para mim e uma parte para uma outra pessoa. Aí eu olho para aquele doce, está muito apetitoso, né? Eu vou lá, falo assim, bom, que se dane o outro, né? Eu vou comer isso tudo, eu vou me fartar com isso porque eu quero, pronto. Né? E como tudo que tem lá. E muitas vezes o outro nem sabe que foi deixado para ele um pedaço. Quantas vezes a pessoa que deixou nem avisou, a pessoa nem sabe. Não significa que a pessoa não foi prejudicada, porque ele não sabia que a parte lhe era devida. Daí a consciência ser para nós o guia. Eu sei que está errado. Não importa que o outro não saiba. E quando sabe, é pior ainda. Porque vai criar uma animosidade, um mal-estar entre eu e a outra pessoa. Que o egoísta não está nem aí. Né? Que importa que as pessoas gostem ou não gostem de mim. Importa que eu me dê bem na vida. O egoísta pensa assim. Né? Então a Joana de Ângeles aqui, ela coloca que a gente precisa extirpar no nascedouro, percebendo que aquela ação é uma ação egoísta, então trabalhar sem cansaço para eliminá-la e pela própria ascensão, que é o que o Allan Kardec coloca aqui, né? Que nós teremos que extirpar esta chaga. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é sempre preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros, que nós acabamos, né, de falar. A gente geralmente vai entender que a gente tem direito a isso, direito àquilo, direito a tudo que a gente entende que é o melhor, né, para nós, sem se importar com os outros. Desde que a minha vontade seja satisfeita, não me importa o que sintam os outros, né?
A pobreza extremada existe no mundo, né? A fome, a doença e muitas coisas ainda imperam no mundo por causa do egoísmo, né? Muitos serviços de saúde, muitas coisas que beneficiariam a saúde das pessoas não chegam onde deveria chegar, porque alguém se apropriou dos recursos antes. Muitas pessoas passam fome porque o recurso que levaria alimento, levaria emprego, levaria coisas boas àquele reduto de sofrimento, não chegou porque alguém se apropriou daquilo. Esse que se apropria é um egoísta. Quando eu assim faço, aproprio-me de alguma coisa que só vai beneficiar ou beneficiar aqueles que estão à minha volta, os meus, né? Os meus que fiquem bem, os outros que se virem, né? Eu ouvi isso de uma senhora uma vez. Nós estávamos conversando e ela, uma pessoa de pouco entendimento, muito brava, muito revoltadinha com a vida, já com quase 70 anos, né? E ela veio lá e eu estava fazendo algumas colocações sobre orar uns pelos outros, né? Aí ela levantou a mão e falou assim: por que eu tenho que orar pelos outros? E aí nós lembramos ela daquela fala de Jesus, que era necessário orar até pelos inimigos. Ora pelo teu inimigo, por aquele que te persegue, por aquele que te calunia. Ela falou assim: de jeito nenhum. Eu oro pelos meus, cada um que ore pelos seus. Aí eu olhei para ela, realmente não havia muito ali a argumentar, não é? É um pensamento, um sentimento que a pessoa possui, tem, é um ato egoísta, né? É um egoísmo calcado ali, né, na alma, fixado ali, enterrado, né, enraizado, que foi cultivado durante muito tempo. E o egoísmo existe em todas as classes sociais, em todos os níveis de inteligência, todos os níveis emocionais, existe o egoísmo. Nós temos o egoísmo muito bem disfarçado muitas vezes nas nossas atitudes, que a gente disfarça muito bem. Nós precisamos prestar atenção. Senão, acabaremos por sermos vitimados pelas suas consequências, né? Pelos efeitos colaterais. Porque o egoísmo vai levando a gente para um ambiente solitário, para um mundo onde só a gente vive. Como só os meus interesses interessam, então eu vou ficando ilhado dentro, mesmo convivendo com um monte de gente, vou ficando num mundo muito particular, um mundo só meu, onde a solidão começa então a fazer o seu efeito. E, geralmente, os egoístas, eles desenvolvem com o tempo muitas síndromes de várias ordens. Tem a síndrome do pânico, onde a pessoa fica apavorada com os fantasmas da culpa que ela vai criando, porque não é pelo fato de eu justificar uma coisa errada no momento que a minha consciência não me avisa, não me chama atenção em relação àquilo. Eu não me ouço, mas ela chama. E aí a culpa, ela vai se amontoando. E como a gente coloca a consciência para dormir, para fazer o que a gente quer, né? Ela vai dormindo, a gente vai fazendo o que quer, deixa a consciência dormindo. Com o tempo, vai chegar um momento em que ela acorda. E quando ela acorda dentro daquele universo de solidão que o egoísmo criou, ela é terrível, é um verdadeiro monstro que nos ataca violentamente, psíquica e emocionalmente. Quando não, somatizamos também doenças, né? Algumas existem, outras não, que podem trazer a nós muitos dissabores. Então o egoísmo, a primeira vítima é quem cultiva ele, né? Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Olha a colocação do Emmanuel, né? Coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Não é combater o egoísmo dos outros. Ah, você é egoísta. Isso é um problema da pessoa. Se a gente puder aconselhar, orientar, tudo bem. Mas isso é um problema dela. Então temos que cuidar para que a gente melhore-se do egoísmo, né? Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Como nós estávamos falando agora há pouco, é um monstro que se desenvolve no ambiente da solidão, onde ele coloca a pessoa que se submete aos seus ditames, né? E os ditames do orgulho, ou melhor, do egoísmo, eles são aqueles que te convencem a ficar somente com os seus interesses, somente com os meus interesses,
com a minha vontade, com o que eu desejo, com o que é bom para mim. Melhor renunciar a um desejo, a uma vontade, mesmo que ela seja crucial, mesmo que ela seja terrível, mesmo que ela nos tome completamente mesmo que queiramos fazer alguma coisa que não devemos. Se aquilo é prejudicial aos outros, não façamos. Mesmo que as pessoas não saibam, né? Porque há pessoas que, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, num outro capítulo, que é no capítulo sobre o escândalo, né? Desde que as coisas fiquem escondidas, está tudo certo. O medo da pessoa é que as suas ações sejam reveladas a público, né? Que todo mundo fique sabendo, que cause um escândalo. Mas o escândalo já está acontecendo. Ele já está acontecendo no lugar onde ele não devia. A última pessoa no mundo que não deveria saber o que nós fizemos, sabe. Ela não deveria nunca, essa pessoa não deveria nunca saber o que nós fazemos, e ela sabe. Somos nós mesmos. A gente é a única pessoa de quem não podemos esconder nada. Se escondermos alguma coisa de nós mesmos, aparentemente, ela continua revelada. Não há nada escondido que não deva ser revelado sob os telhados, disse o apóstolo, né? Então, devemos lembrar muito bem isso, que nós necessitamos urgentemente pensar naquele propósito apresentado por Jesus a nós. Ama o teu próximo como a ti mesmo, faz para o teu semelhante o que você gostaria que te fosse feito. Se nós usarmos isso como medida para as nossas ações, minimizaremos muito os efeitos do egoísmo. Minimizaremos muito o efeito de querer o bem só para nós, a despeito de qualquer outra coisa que aconteça à nossa volta. Vamos encontrar aqui, no livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, onde ela diz assim: lavando as mãos, Pôncio Pilatos não limpou a consciência ultrajada, que permaneceria exigindo-lhe retificação de conduta. Então não adiantou nada lavar as mãos. Simbolicamente, o que pretendia Pôncio Pilatos? Se livrar da culpa. Mas como nós acabamos de falar, a última pessoa que não poderia saber de nada, essa sabe, que somos nós mesmos. E as nossas intenções são as que são consideradas na avaliação da consciência. Quando se fala da prece, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós escutamos a fala nesse seguinte termo: não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pelas intenções que estiverem em vossos corações. Então, as nossas intenções são julgadas pela consciência. Então, nas mínimas coisas, verifiquemos se o egoísmo não está nos controlando. Né? Por que comer as duas partes do doce? Ah, mas eu vou ficar com vontade. Melhor ficar com vontade do que fazer aquilo que nós não devemos e assumirmos depois o ônus que o egoísmo lança sobre nós na solidão que ele nos coloca. Num mundo muito particular, onde um monstro devorador, como é colocado pelo Emmanuel, vai nos visitar e vai nos assombrar e nos amargurar. É fatal que o egoísta acabe solitário, triste, amargurado, provavelmente depressivo e angustiado. Isso não é ameaça, não. Isso são consequências muito próprias, que está escrito aqui, na interpretação dessa colocação do Espírito venerando. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos o do egoísmo. Acabamos de ler agora na obra. Por enquanto, o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio. Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixam que conduzam ao suplício. Quer dizer, ele estava pensando apenas na sua imagem. Como ele ficaria diante do Sinédrio, diante dos judeus, diante dos fariseus, diante do povo. Não se preocupou com Jesus. Que nós tem também um momento aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: é melhor ser prejudicado do que prejudicar alguém. É melhor ser caluniado
do que caluniar alguém. Melhor receber toda a sorte do mal do que fazer mal contra quem quer que seja. Então é preciso que nós meditemos sobre isso, né? Lembrando que só o egoísmo nos faz querer entender e nos convence até de que a gente tem que se dar bem a qualquer custo. Vou fazer um negócio, sei que aquela pessoa está num quadro muito doloroso de vida e ela tem uma propriedade que vale 10. E ela precisa fazer uma cirurgia de um filho que custa 4. Então ela precisa vender a propriedade por 10, que é o valor certo, pagar a cirurgia do filho, senão ele vai desencarnar, para sobrar um pouquinho de dinheiro para comprar alguma coisa mais modesta. O egoísta, na sua miséria moral, na sua falta total de respeito ao seu irmão, na sua indigência terrível, muito mais doente do que o doente, que é o filho daquela pessoa que está aguardando a cirurgia. Ele chega e fala assim: eu te dou 4, se você quiser. Senão, eu não compro. A pessoa que tem para vender olha para a sua propriedade, lamenta desfazer-se dela, mas a vida do filho é mais importante. E entre lágrimas, entrega por 4 aquilo que valeria 10. E aquele que comprou por 10, por 4, que valeria 10, acha que fez um grande negócio. Meu Deus do céu, que ilusão! Que ilusão! Ganhei dinheiro, ganhou nada, perdeu, e perdeu muito. Perdeu a dignidade, perdeu a honra, perdeu o amor ao próximo, perdeu a oportunidade de exercitar o amor ao próximo. Então, não pode haver grandeza em nada que nós façamos que prejudique os outros e nos beneficie apenas. Isso é egoísmo. Melhor seria que ele, vendo a situação daquele pai que tem a propriedade de 10, e dissesse a ele: eu vou lhe dar 11. Além do valor, dar um pouquinho a mais. Isso seria o que um irmão deveria fazer pelo outro. O que um filho faria pelo pai, o que um coração amado faria pelo outro. A humanidade é nossa família. Todas as pessoas são nossos irmãos. Quando prejudicamos alguém, estamos prejudicando alguém da nossa família. Não, ele não é do meu sangue, é da nossa família, muito mais do que o sangue. Somos filhos de Deus. Temos uma filiação divina. Por isso jamais deveríamos querer nos dar bem à custa da desgraça do outro, porque isso é egoísmo. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril. Para isso, é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Mensagem de Emmanuel, Paris, 1861. Então, esse antagonismo da caridade, essa lepra do coração humano, que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir totalmente a sua missão, vencê-la, né? Mas esse é o trabalho que a doutrina espírita tem para com todos nós. O de nos reformar moralmente, o de nos ensinarmos a sermos altruístas, fraternos, amorosos, caridosos, a fim de que os bons sentimentos tirem desse planeta definitivamente, tirando do coração de todo mundo o império do egoísmo. Que o egoísmo não impere mais. E que todas as vontades a esse respeito sejam freadas no seu nascedouro, como nos ensina Joana de Ângeles no livro Entrega-te a Deus, onde ela diz que é preciso que a gente sonde as nascentes do coração, para extirpar no nascedouro
tudo aquilo que nos induz a praticar atitudes egoístas, ações egoístas. Então que a gente aprenda dessa maneira com o Evangelho segundo o Espiritismo, também com o Evangelho de Jesus, que é a diretriz, a boa nova oferecida à humanidade. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus, explicado à luz do pensamento dos Espíritos. É a vós, apóstolos novos da fé, que os Espíritos superiores esclarecem, que incumbem a tarefa e o dever de extirpar esse mal. Nós ficamos imaginando, né, que a melhoria do mundo virá pelos governos, pelas instituições, por isso ou por aquilo. Não só por eles, mas especialmente pela nossa mudança. Não é a eles, é a nós, particularmente, que foi dada a tarefa de extirpar essa lepra. Se cada um trabalhar no seu coração o altruísmo, o desejo de fazer o bem aos outros, né, nós iremos aos poucos nos transformando e também transformando o mundo em que vivemos. Se não fazemos assim, colaboramos para que o egoísmo continue a criar vítimas em toda parte, para que o egoísmo continue a transformar a humanidade em um antro de dor e de sofrimento. É importante que a gente aprenda, então, nesse sentido, qual é a nossa conduta como cristãos e também como espíritas. Extirpai o egoísmo da Terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos. Para que a Terra eleve-se na hierarquia dos mundos, os espíritos venerandos, pedem que nós extirpemos o egoísmo, esse grande mal, que é aquela vontade, aquele impulso, aquele desejo, aquela sensação de fruir somente nós, que importa os outros. Se nós observarmos nas pequeninas esferas onde nos encontramos, no lar, né, na família, no círculo de amizade, no círculo de religiosidade, no trabalho profissional onde estamos, se não tomarmos cuidado, o egoísmo continua a nos controlar. Né? Estava uma vez no meu trabalho, quando uma secretária, ela sobrecarregada por uma série de situações que aconteceram ali, ela explode e grita na sessão: eu não aguento mais, tudo para mim, ninguém me ajuda. E disse lá algumas palavras que acabaram sendo ofensivas para muitos que ouviram. Naquele instante pensei, alguém de nós precisa acudir, socorrer essa criatura. Essa explosão dela demonstra que nós estamos sendo egoístas, que nós estamos sendo oportunistas, porque estamos nos aproveitando da situação, da bondade, da disponibilidade dela, deixando-a fazer tudo aquilo que foi parar na mesa dela. Quando eu estava terminando o meu pensamento, uma pessoa levantou-se e foi lá, a abraçou, a aconchegou, e ela chorou, e disse a ela: vamos dividir um pouco para cada um aqui da secretaria, para que cada um faça um pouco, e vamos tirar a sobrecarga de você. E cada um pegou um pouco, pela atitude dessa pessoa, e cada um de nós fizemos alguma coisa, e ela então ficou mais tranquila. No outro dia pediu desculpas pela sua explosão, mas muito compreensível, embora não tenha sido a atitude ideal, mas ela se sobrecarregou pelo nosso egoísmo, pelo egoísmo de todos ali que não enxergamos. E não foi nem maldade, foi falta de enxergar que realmente, por causa da solicitude dela, da disponibilidade dela, tudo ia parando na mesa dela. Assim, meus irmãos, nas menores coisas que nós possamos fazer, vamos ver se o egoísmo não está controlando e presidindo a nossa vida. Porque se ele fizer isso, nós estamos sendo transferidos para um mundo solitário, para um mundo de solidão, onde estarão os monstros criados, que são os efeitos colaterais das atitudes egoístas, que a seu turno irão nos assombrar. Pensemos. E assim,
chegamos ao final de nossas reflexões, com a alegria de podermos analisarmos um pouquinho, despretensiosamente, singelamente, sem querermos apresentar a ninguém aquilo que ainda não temos. Reflexões muito próprias, que as endereço a mim mesmo, mas que nesse momento compartilho com todos. Vamos então orar para encerrarmos esse instante sublime, doce, em que Jesus nos dá a oportunidade de estarmos juntos pela internet, pelas vias eletrônicas. Vamos orar então. Vamos mergulhar no clima da prece e sentirmos o abraço amoroso dos amigos espirituais que nesse instante aconchegam o nosso coração. Senhor Jesus, nesses momentos onde somos testados em nossas reservas morais, sobretudo de resignação e aceitação, que não sejamos, Senhor, os egoístas que desejariam que tudo mudasse apenas para o nosso conforto, mas que possamos pensar nos nossos irmãos e endereçar a cada coração um pensamento de ternura e de amor. Muito obrigado pelo amparo que nos tem dado, pelas luzes que tem esparzido sobre a nossa vida, pelas bênçãos que tem multiplicado ao nosso lado. Que seja sempre feita a vontade do Pai Celeste e que o teu venerando amor, Senhor, acalente sempre os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.